Glória a Deus. É... 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 16. Olha aqui para mim antes de nós lermos. Eu estava, durante o feriado, meditando e falando com o Senhor. E desde que a gente começou a partir o pão, né? Que essa é a verdadeira palavra que está na Bíblia. Desde que nós começamos a partir o pão, todo domingo, eu venho falado para os irmãos, né? E eu falei várias vezes para os irmãos, para que isso não se tornasse um ritual. Porque nós podemos, muitas vezes, ou a maioria das vezes, nós como cristãos, é mais propício nós fazermos tudo que é de Deus virar um ritual do que tocar a realidade da verdade daquilo que tem por detrás, tanto da palavra como dos símbolos, né? Que a Bíblia tem alguns símbolos. E hoje eu quero falar um pouquinho, irmãos, sobre a realidade disso daqui, porque isso daqui é uma realidade. Se nós não levarmos isso daqui como uma realidade, nós vamos viver a nossa vida cristã errando e vamos viver a nossa vida cristã cumprindo rituais como aquele povo lá de Israel, né? Que quando foi escolhido pelo Senhor, preferiu os rituais do que obedecer a palavra. Então, 1 Coríntios capítulo 16 diz o seguinte: porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. Porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Mas que digo, que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Diga assim: eu não posso participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Agora vai um capítulo à frente, capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice.
Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Diga assim, por não entender o pão, eu posso enfraquecer na fé, ficar doente e até morrer. Versículo 31. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Diga glória a Deus. Senhor, aqui está a palavra dessa noite. Palavra que o Senhor ministrou em meu espírito desde a quinta-feira. Agora que, Senhor, que eu possa passar à tua igreja aquilo que o Senhor passou para mim. A importância, os cuidados, aquilo que o Senhor certamente quer falar com o teu povo, com a tua igreja. A atenção, os cuidados que devemos tomar ao participar da mesa do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, abra o nosso entendimento e que possamos compreender em qual espírito o Senhor quer falar conosco. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Então vamos lá. A mesa do Senhor é uma das mais profundas expressões da vida cristã. Ela não apenas é um memorial histórico, nem um ritual religioso repetido semanalmente, né? Não pode ser. A mesa do Senhor é uma realidade espiritual viva, onde a igreja entra em comunhão com Cristo crucificado, Cristo ressuscitado e Cristo glorificado. Quando nós comemos do pão e bebemos do sangue, do suco, nós participamos da crucificação de Cristo, da ressurreição de Cristo e da glorificação de Cristo. Então, a igreja toca pela fé a obra consumada da cruz. Celebra a nova aliança, né, o novo tempo que o Senhor inaugurou, proclama a vitória sobre o pecado e anuncia a morte do Senhor e testemunha a esperança da volta de Cristo. Então, a mesa do Senhor revela duas verdades eternas. Quais são as duas verdades? Cristo fez tudo e Cristo é tudo. Diga assim, Cristo fez tudo e Cristo é tudo. Então toda a experiência cristã é resumida nessas duas realidades. Cristo fez tudo que precisava ser feito e Cristo é tudo que precisa ser. Precisamos colocar isso na nossa mente. E qual que são as revelações que tem por trás da mesa, ou principalmente na mesa, né? Em cima da mesa. O salmista falou assim, ó. Fez uma pergunta para o Senhor quando estava passando, né? O salmista passou por vários problemas que nós também passamos. E um dia ele questionou Deus. Ele disse assim: pode, por acaso, Deus preparar para mim uma mesa no deserto? Diga assim, pode Deus preparar uma mesa para mim nos meus momentos difíceis? O povo duvidou da capacidade de Deus. O povo duvidava do que Deus poderia fazer. Mas a resposta de Deus foi clara. Quando o povo duvidou se Deus poderia preparar alimento, poderia preparar comida, poderia preparar uma mesa a eles, Deus mandou maná. Deus fez brotar água da rocha. E Deus sustentou o seu povo.
Então, a mesa do Senhor continua sendo a resposta de Deus para um povo peregrino no deserto desse mundo. Esse mundo aqui é um deserto que nós somos peregrinos porque nós queremos chegar à boa terra. Então, na nossa passagem por esse mundo no deserto, Deus prepara uma mesa para nós como Ele preparou para os filhos de Israel. Então, Deus, né, Jesus, aí já no Novo Testamento, Ele, não foi Ele que falou, mas está escrito, né? Ele sentou na mesa com os 12. Ele sentou em uma mesa com os 12. E isso que nós participamos aqui todo domingo foi estabelecido pelo próprio Senhor da tua vida. Se é que nós temos, da nossa vida, né? Se é que nós temos Ele como Senhor. Então foi o Senhor das nossas vidas que estabeleceu isso que nós fazemos todo domingo. Isso daqui não nasceu de tradição humana. Isso daqui não foi criado pelos apóstolos. Isso aqui não foi inventado pela igreja. Isso aqui foi instituído pelo próprio Jesus Cristo. Então, a mesa, quando nós participamos da mesa, nós temos uma comunhão espiritual. O nosso espírito entra em comunhão com o Espírito de Deus. Aí observe, lá o primeiro texto que nós lemos. 1 Coríntios capítulo 16. Capítulo 10, versículo 16. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que participamos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? A palavra utilizada por Paulo aqui, em grego, tem o significado de união íntima. Quando ele fala aqui, porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão íntima com o sangue de Cristo? Não é a comunhão íntima com o corpo de Cristo? Então significa que nós participamos intimamente com o sangue de Cristo e com o corpo de Cristo. E a ceia não é apenas uma lembrança intelectual de pessoas inteligentes que aprenderam que precisa ceiar. A ceia é uma participação espiritual. Só que sendo uma participação espiritual, não significa que o pão se transforma fisicamente no corpo de Cristo. Eu esqueci o nome disso daqui, dessa palavra, quando eu estudei, quando eu fiz a teologia. Hã? Não, é outro, é alguma coisa assim. Porque tem pessoas, né, tem irmãos que acham que quando coloca o pão na boca é o próprio corpo de Cristo. E daí fala que se gruda no céu da boca é porque tem pecado, se vai para o lado é isso ali, e várias coisas. Porque dizem, ensinam que o pedaço do pão ou a hóstia que é colocado é o corpo de Cristo, e não é. É uma união, é uma tipificação, é uma união que o Espírito de Deus se une conosco. Então, não significa que esse pão se transforma no corpo de Cristo. Mas também não significa que ele é um símbolo vazio. Significa que o Espírito Santo torna real para nós a comunhão com Cristo. Quando nós comemos do pão e tomamos do suco, nós estamos... há um significado espiritual por detrás disso, que se torna real a comunhão de Cristo conosco. Então, o pão significa o corpo de Cristo. O cálice significa ou tipifica o sangue de Cristo. E a mesa, a comunhão celestial. Então temos o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, o corpo de Cristo, o sangue de Cristo e a comunhão celestial. Os elementos visíveis que apontam para uma realidade espiritual invisível.
Porque nós precisamos entender que tudo que é espiritual é invisível, não é visível. Então, esses elementos visíveis apontam para realidades espirituais invisíveis. E essa mesa não é um ritual vazio. O grande perigo da religião é manter a forma sem possuir a realidade. Eu estava falando ali quando a dona Fátima estava preparando lá atrás os elementos. Eu estava falando para ela e para Raquel. Como que era antigamente quando nós não tínhamos a realidade? Esqueci o pão. Vai ali na padaria comprar o pão? Ah, você é responsável por comprar o pão todo mês. Traz o pão lá. Pão caseiro. Ou você faz o pão caseiro, bonito. Então, é um perigo manter a forma sem possuir a realidade. Por quê? Jesus disse que quando se mantém a forma sem possuir a realidade, ele falou para aqueles religiosos, ele disse assim, ó, vocês me adoram em vão. Então não é qualquer adoração, não é qualquer coisa que Jesus aceita, que Deus aceita. É preciso ter a forma exata e viver a realidade daquela forma. É possível, irmão, participar da mesa, comer do pão, beber do sangue, cantar canções, fazer orações e ainda assim estar distante de Deus. Então, quando o símbolo é separado da realidade espiritual, isso daqui se torna uma tradição. Não só isso, todas as coisas. Quando o símbolo é separado da realidade espiritual, se torna costume. Ah, eu vou lá porque tem que comer o pão e beber o suco mesmo, né? Então eu vou lá, costume. Ritual. Vira um ritual. Vira formalidade religiosa. Só que Deus pede para nós, primeiramente, fé. Segundamente, discernimento. Vamos ver se eu consigo levar até os números. Terceiramente, comunhão. Agora 4 não dá. E quarto, realidade espiritual. Então Deus pede para nós fé, discernimento, comunhão e realidade espiritual. No capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 29, o Senhor fala com Paulo, revela a Paulo a mesa, e Paulo fala o seguinte, 11, 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Olha aqui para mim, agora presta muita atenção nisso daqui. O que significa discernir o corpo? Porque a palavra está escrita que aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo. O que nós devemos discernir? O corpo. E tem duas situações do corpo que nós precisamos discernir. Primeiro, o corpo físico de Jesus que foi entregue na cruz. Ele foi ferido, ele foi moído, ele foi partido para nos salvar. Então diga assim, Jesus foi ferido, moído, partido para me salvar. Se entendeu isso, entendeu a primeira parte do discernimento do corpo. Segunda parte, que daí as pessoas não entendem, por isso que ficam fracos, por isso que morrem antes do tempo, e por isso que o corpo místico de Cristo, que é a igreja. Existe o corpo físico que foi entregue na cruz, só que também existe o corpo místico de Cristo, que é a igreja. E Paulo diz assim,
Nós, embora somos muito, somos só um. Embora sendo muitos aqui reunidos, nós somos um só pão. Então, quando eu participo da ceia, quando eu sento na mesa do Senhor, com falta de perdão, com amargura, com divisão, com contenda, eu estou contradizendo o que a mesa proclama. A mesa proclama união, um só pão. Só que daí quando eu estou dividido, amargurado, ressentindo, contendido, com falta de perdão, eu estou falando aquilo que a mesa proclama, ao contrário. E o que a mesa proclama também, além de proclamar isso? Versículo 26. Volta um pouquinho, 3 versículos. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Olha aqui. Participar da mesa é uma pregação silenciosa, e cada vez que a igreja de Cristo participa da mesa, ela anuncia algumas coisas para o mundo espiritual. Quando nós pegamos o pão, comemos, depois pegamos o cálice, bebemos, nós anunciamos no mundo espiritual que uma redenção foi efetuada. Anunciamos no mundo espiritual que Cristo pagou o preço que precisava ser pago. Anunciamos no mundo espiritual que uma justiça foi satisfeita. Ou seja, a ira que Deus tinha sobre nós foi plenamente satisfeita em Cristo. Pelo menos alguém entendeu. A ira que Deus tinha de mim, Jesus levou na cruz. Sabe por quê? Sabe naquele momento que ele disse, se possível, afasta de mim isso, esse momento? Ele sabia que a ira que Deus tinha de toda a nação, de todo ser humano, iria cair sobre ele. E, irmão, a gente não consegue nem carregar a ira que o irmão tem contra nós. Agora imagine carregar a ira de todos os seres humanos. Então, por isso que nós somos justos em Cristo, porque a justiça de Deus foi satisfeita no sacrifício de Jesus. E agora a ira divina, que as pessoas dizem, né? Deus vai pesar a mão sobre você, Jonathan. Agora, cuide com a ira de Deus. A ira de Deus, a Bíblia diz que é pro fim, para aqueles que não aceitaram o sacrifício de Jesus. Porque a ira, e por que não aceitaram? Por que Deus vai cobrar essa ira dele em cima daqueles que não aceitaram e não obedecem ao Senhor Jesus? Porque a ira foi satisfeita pela morte do Filho. Então, quando nós comemos do pão e bebemos do cálice, nós anunciamos no mundo espiritual que a ira divina foi satisfeita pela morte de Jesus Cristo. Quando bebemos do pão, comemos do pão e bebemos do cálice, nós anunciamos que o pecado foi vencido. Porque o domínio do pecado foi quebrado. Paulo fala aos Colossenses que a cédula que tinha de condenação sobre nós foi rasgada na cruz. Então existia uma sentença que nos condenava. Só que quando ele foi crucificado e foi pendurado naquele madeiro, ele rasgou aquilo que condenávamos, nos condenava. Satanás foi derrotado. Quando eu como o pão e bebo do cálice, eu digo para o mundo espiritual que Satanás foi derrotado.
E também digo que a nova aliança foi inaugurada. Por quê? Porque o sangue selou uma nova relação entre Deus e os homens. O sangue de Jesus inaugurou uma nova relação entre Deus e os homens. Não é mais como era lá atrás, irmãos. Diga assim, Cristo fez tudo. E essa é uma das maiores mensagens da mesa. Os discípulos não fizeram nada para preparar a ceia. Cristo fez tudo. Quando nós vemos que ele pede para os discípulos irem e preparar, irem ir lá e ver, né? Ele escolheu o lugar, ele convocou os discípulos para participar, ele preparou a refeição, lavou os pés, serviu o pão e ofereceu o cálice. Da mesma forma, irmãos, e isso daqui é de suma importância nós entendermos. Da mesma forma que ele fez tudo na mesa, nós precisamos entender que ele fez tudo para a nossa salvação. Nós não podemos fazer absolutamente nada para nos salvar. Deixa eu melhorar a frase. A única coisa que nós precisamos fazer para nos salvar é aceitar o sacrifício dele na cruz do Calvário e confessar ele como nosso Senhor, o Senhor da nossa vida. Agora o restante, paletó, blazer, calça, fone de ouvido, nada disso interfere. Por quê? Porque ele fez tudo. Então, nenhuma obra humana pode acrescentar algo à obra que Jesus Cristo fez na cruz. Nenhum paletó, nenhum blazer, nenhum terno acrescenta algo daquilo que foi feito na cruz. Porque se eu disser que o blazer acrescenta, eu digo que a morte dele não foi o suficiente. Então, a mesa declara que na cruz existe uma suficiência. Que naquela cruz a obra foi perfeita. Aquela obra redentora que Jesus fez foi perfeita. Não coloque imperfeição numa obra que foi perfeita, meu irmão. Para de procurar chifre em cabeça de cavalo. Não coloque imperfeição em uma obra única que foi perfeita. E ali também mostra na cruz, invisível, que a minha cruz é ali. A plenitude da graça. Então Cristo é tudo. Ele não fez apenas tudo, ele é tudo. Quando nós vamos estudar o sacrifício, ele fez tudo e ele é tudo. Quando nós estudamos a Bíblia, ele é o cordeiro que foi imolado. Ele é o sacrifício que foi feito. Ele é o sacerdote que ofereceu o sacrifício. Ele foi o mediador entre Deus e o homem. Ele é o pão, ele é o cálice, ele é o anfitrião, ele é a oferta, ele é tudo. Então nós precisamos entender isso, que ele é tudo. Lá, quando nós não tocávamos na realidade, lá no Antigo Testamento, quando as pessoas não tinham acesso, o cordeiro era uma coisa, o sacrifício era outra coisa, o sacerdote era outra coisa, o mediador era outra coisa, o pão, o cálice, era tudo separado. Vem o Cristo e tudo, ele, tudo isso, eu sou tudo isso que vocês precisam. E Paulo vai falar à igreja de Colosso que Cristo é tudo em todos. E a mesa nos conduz, se a mesa que nós participamos todo domingo não nos conduz à centralidade absoluta de Cristo, nós não estamos tocando a realidade da mesa. E nós temos 4 inimigos.
Só que nós temos aquele que nos distrai também. E às vezes o que nos distrai é pior do que o inimigo. Quem era o inimigo de Sansão? Ou quem era um inimigo de Sansão? Quem eram os inimigos de Sansão? Os filhos. Só que ele se distraiu com a Dalila, não com os filisteus. Então, às vezes, o diabo manda uma Dalila, ou um Dalilo, ou Danilo, para nos distrair. E a gente acaba derrotado pela distração e não pelo inimigo declarado. Mas eu não quero falar sobre a distração, eu quero falar sobre os 4 inimigos. Primeiro, o mundo. Diga, o mundo. A mesa precisa nos lembrar que nós pertencemos ao reino de Deus e não ao reino desse mundo. Eu estou falando isso daqui, irmãos, para nós comermos e bebermos discernindo tudo. Porque depois, se chegar lá naquele dia e dizer assim, ah, Senhor, o pastor não me explicou, eu estou explicando hoje. Então, nós não fazemos parte do mundo. E daí, há um tempo atrás, né, é meme, tá, irmãos? Mas eu só vou contar para os irmãos rirem um pouquinho. Tinha um gatinho que tinha aqueles memes na internet, e daí eles fizeram assim no gatinho, desenhado assim, ó. Crente não pode assistir a Copa, porque a Copa é do mundo. Mas o mundo não vai pensar, não, irmãos, vamos torcer pelo Brasil, vamos lá. Só que, já deixa eu avisar, se o Brasil for para a final é 5 horas da tarde, ou 18 horas, horário de culto. Não vai dar para nós assistir a final. Então vamos lá. Os 4 inimigos do crente nosso são o mundo, e quando nós participamos da mesa, nós precisamos entender que pertencemos ao reino de Deus. O segundo inimigo é o pecado, e a cruz quebrou o domínio do pecado. Romanos capítulo 6 diz, não reine o pecado sobre vós. Então a cruz quebrou o domínio do pecado. Terceiro, a carne. A obra da cruz opera mortificação e transformação. E quarto inimigo, a morte, que foi o último inimigo que Cristo venceu, a morte. Então, quem são os nossos inimigos? O mundo, o pecado, a carne e a morte. Todos esses foram vencidos na cruz. E todos esses, através da mesa, nós também vencemos. Agora existem 2 exortações em relação à mesa. Primeira exortação, conhecer tudo isso sem tocar Cristo. Ah, eu sei fazer pão sem fermento. Eu sei até fazer suco de uva. Lembrando agora, minha mãe fazia, quando eu era pequeno, minha mãe fazia suco de uva. Sabia fazer suco de uva. Mas talvez não, eu falo com propriedade, nunca tocou Cristo. Então eu posso saber, conhecer fatos, sem tocar Cristo. É possível conhecer a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é possível defender doutrinas, é possível participar das reuniões e ainda não conhecer Cristo experimentalmente. Acho que saiu certo. Experimentalmente. É possível conhecer tudo, menos o Cristo.
E quem que você chama para a sua mesa? Quem que tu chama para sentar na tua mesa, Jonathan? Teu inimigo? Não, agora na vida cotidiana, normal. Tu chama pessoas que você não quer conversar para sentar na tua mesa? Amigo. Mas uma pessoa que você não quer conversar, você é capaz, cada um de nós, de chamar para sentar na nossa mesa? Não. Então a mesa é Deus nos chamando para comunhão com Ele. Ele quer comunhão comigo e contigo, irmão. Segunda exortação. Ou o segundo perigo, né? O primeiro perigo é conhecer os fatos sem tocar Cristo. E o segundo perigo é estar convencido sem estar convertido. Diga, estar convencido sem estar convertido. A fé verdadeira não é apenas intelectual. A fé verdadeira, a conversão verdadeira é uma entrega total ao senhorio de Cristo. Eu preciso me entregar total ao senhorio de Cristo. É Ele que manda em mim. E Romanos 10, 9 fala isso, né? Ensina que a fé deve alcançar o coração. Se no teu coração, se com a tua boca confessares, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então precisa estar aqui, irmão. Não é daqui, é aqui. Então, essa fé tem que alcançar aqui. Se não alcançou aqui ainda, eu só estou convencido de algumas coisas. Mas Deus disse, não falou, ele disse, se convença. Ele disse, converta-se. Converta. Quem fez a carteira de motorista sabe disso. Converta à direita. Está indo por um caminho, tem que virar à direita. É isso que Deus quer. Nós estamos indo... Não tem como fazer as mesmas coisas que a gente fazia antes. O contexto de 1 Coríntios capítulo 11 vai dizer que a igreja de Corinto havia transformado a mesa em algo comum. Por quê? Porque havia egoísmo, havia desrespeito, havia falta de discernimento espiritual ao comer. Por isso Paulo vai fazer severas advertências. O que ele vai falar? Olha, isso daqui é um memorial. Sabe o que é um memorial? O memorial do Ronaldo Fenômeno que foi colocado lá em Barcelona, lá no Parque São Jorge, sei lá onde que foi colocado. O memorial do Roberto Dinamite que foi colocado lá em São Januário. Quando as pessoas olham aquilo lá, o Ronaldo Fenômeno, o Roberto Dinamite, eles lembram do que eles fizeram naquele local. Quando eu entro aqui, irmão, presta atenção e olha aqui para mim. Quando eu olho para isso daqui, e se eu não me lembrar que Cristo morreu por mim, não é memorial. É só um ritual. A ceia ou a mesa é uma proclamação. Proclamação do quê? O texto que nós lemos diz: anunciais a morte do Senhor. Quando nós pegamos o pão e bebemos o cálice, nós estamos anunciando que o cordeiro foi morto. A mesa é uma comunhão. Comunhão do quê? Participamos espiritualmente de Cristo. Lemos. E isso daqui é uma expectativa, irmão.
O final do texto diz assim, ó, até que ele venha. Isso daqui tem que ser feito até que ele volte. Tem que ser feito, não vai ser feito até que ele volte. Precisa ser feito até que ele volte. Por isso, irmão, presta muita atenção, é impossível alguém ser arrebatado que não ceia. Quebra toda a doutrina bíblica. Quem não ceia não será arrebatado. Não tem. Então, a mesa olha para o passado, para o presente e para o futuro. Passado, a cruz. Presente, a comunhão. Futuro, tudo isso está na mesa. Passado, cruz. Presente, comunhão. Futuro, volta de Cristo. Agora, a pergunta que não quer calar. Qual que é a pergunta que você quer saber? Os universitários me mandaram a pergunta pelo chat. O que significa participar indignamente? Porque já vimos que temos que discernir o corpo, mas antes de discernir o corpo, tem participar indignamente. Coloca lá 11:27, 1 Coríntios 11:27. Com muito cuidado na leitura do texto. Portanto, vírgula, qualquer que comer este pão, vírgula, ou beber o cálice do Senhor indignamente, vírgula, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Observe aqui. Paulo não está falando de pessoas indignas. Ele fala de participar indignamente. Se fosse necessário ser digno, ninguém participaria. Nós somos aceitos pela graça. O indignamente está falando na maneira como nós participamos ou nos aproximamos da mesa. Primeiro, como nós nos aproximamos da mesa, né? E depois, como participamos da mesa. Então, quais são, pastor, as formas de participar indignamente? Primeiro, sem discernimento espiritual. Eu não consigo discernir o que é isso daqui. Para mim é um ritual comum. Que besteira é essa? Comer pão sem fermento ainda e tomar o cálice. Comum, ritual comum, indigno. Não que eu seja indigno pensando assim. Eu estou participando indignamente. Segundo, com irreverência, sem temor diante da santidade do Senhor. Eu como isso daqui e saio fazendo a mesma besteira que eu fazia ontem. Eu como isso daqui e saio fazendo a mesma coisa que eu fazia antes de ser crente. Crente não, né? Cristão. Eu não tenho temor nenhum à santidade do meu Deus. Terceiro, em divisão. Alimentando conflito. Guardando mágoa. Quarto, em desprezo ao corpo de Cristo. Ignorando os irmãos. Aí Paulo diz assim, ó, no versículo 28. Examine-se, vírgula, pois, vírgula, o homem a si mesmo, vírgula. A palavra usada por Paulo aqui significa assim, ó, se teste
E avalie-se cuidadosamente. Se teste no quê? Se avalie no quê? Será que eu estou tendo discernimento espiritual? Será que eu tenho temor à santidade do meu Deus? Será que eu estou em divisão? Ou será que eu estou desprezando o corpo de Cristo? Só que olha que interessante. Ele manda se autoexaminar, se auto-ver, e olha o que diz o texto. E assim coma do pão e beba do cálice. Ele não diz se avalie, e se não tiver, e se tiver algum desses problemas aqui, não coma. Ele está dizendo, se avalie e coma. E beba. E esse se autoavaliar, se testar, não significa procurar perfeição em mim. E nem significa procurar um pecado escondido no irmão do meu lado. É autoavaliação. É eu olhar para mim. Você vai lá, precisa de um cardiologista. Quanto que é uma consulta de um cardiologista? R$ 500 ou mais? 500, vamos dizer R$ 500. Paguei R$ 500 pro cardiologista me examinar. Daí eu chego lá na sala do cardiologista. Charles, bom dia, entre, senta. Aí ele pega o telescópio, que negócio, coloca, daí eu até já tiro o blazer, vai. E ele pega e começa a examinar ele. Aí você pensa assim, bom, mas eu paguei R$ 500 para o senhor me examinar, não examinar o Senhor. A gente faz a mesma coisa na mesa do Senhor, na ceia, só que é ao contrário. O texto diz que é para fazer o que o médico fez. Se autoexaminar, não examinar o irmão que está do lado. E o que a gente faz? A gente se preocupa com o irmão que está do lado e esquece de se preocupar com a gente. Ah, mas a pastora, olha, não sei. Ah, o pastor, olha. E aí, em vez de auto se examinar, está examinando o outro irmão. Porque se fosse para examinar o próximo, ninguém participaria. Como eu falei de manhã cedo na consagração, se eu sentar com a Maeli, ela vai dizer assim, ó, Maeli, fala os meus efeitos, ela vai falar. Daí eu vou dizer, agora segura que eu vou falar os teus. Porque um vai ter defeito do outro para falar. Só que a mesa não é isso, irmão, não é apontar o erro do outro, é apontar o meu erro para mim mesmo. Então, é ver a luz na cruz. O que é examinar-se a si mesmo? É reconhecer a nossa total dependência de Deus. Reconhecer a nossa necessidade de Cristo. E a nossa responsabilidade diante da igreja. Cada um de nós tem uma responsabilidade, porque se nós somos membros de um corpo, nós temos responsabilidades nesse corpo. Qual foi o valor do sangue? R$ 500? R$ 1.000? Qual foi o preço da redenção? Qual é o valor do sangue? Qual é o preço da minha salvação? Da tua salvação, da nossa salvação?
Qual que é a gravidade do pecado, irmão? Qual é a gravidade do pecado? Nós sabemos a gravidade do pecado? Não. Então nós estamos comendo isso daqui indignamente. Porque a gente fez hoje, ontem, comemos e amanhã ou saímos. E aí sabe o que acontece? Agora olha sério aqui para mim que o negócio agora é sério. Sabe o que acontece, irmão? A gente não sabe a gravidade do pecado, a gente brinca com o pecado, a gente faz um monte de coisa com o pecado, daí a gente fica fraco, porque é isso que o texto diz. A gente não tem mais vontade de ir na igreja, não tem mais vontade de servir, a gente não tem mais vontade de orar, a gente não consegue mais orar, a gente não consegue ler a Bíblia, porque ficamos fracos. Não estou dizendo que é você, tá? É porque ela conversou comigo, com a gente ontem, e então, quando tiver algo para falar para você, eu vou falar para você, tá? Mas só estou ponderando aqui para... Eu sei que tu entende. O que eu estava falando? A pessoa fica fraca, era isso, né? A pessoa fica fraca, não consegue ler, não consegue orar, não consegue fazer mais nada. Porque está brincando com o pecado. E o texto diz, por isso, há muitos entre vós fracos. E muitos até que dormem. Que não é dormir, né, irmão? No culto. É morrer. É. Então, qual que é o valor do sangue? Qual que é o preço da minha salvação? Qual a gravidade do pecado? Agora, qual é a grandeza da graça do Senhor? Não discernir o corpo significa também que nenhum cristão pode viver isolado. Por quê? Porque nós somos um. E a ceia, a mesa, é a expressão da unidade dos santos. Aí, se eu participo indignamente, o que acontece? 3 consequências. Eu perco vigor espiritual, fico fraco, minha sensibilidade espiritual à voz de Deus fica reduzida. Irmão, eu não estou julgando você, mas assim, ó, se você senta aqui e você pensa assim, ó, esse cara só está falando asneira, você perdeu a sua sensibilidade espiritual à voz de Deus. Por quê? Porque talvez o problema seja estar participando indignamente do corpo. Outra consequência que Paulo fala, doente, doença. Em Corinto, algumas enfermidades estavam relacionadas à disciplina de Deus por causa da mesa. E terceiro, morte. E a morte, quando nós estudamos a disciplina de Deus, estudamos o reino, presta atenção. Para eu reinar com Cristo, o que eu preciso estar fazendo quando Cristo vier ou me chamar? Estar fazendo exatamente a vontade de Deus, certo? Isso me capacita para reinar. A morte é a disciplina mais severa de Deus a um ser humano. Porque ao homem está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. Então, quando Deus mata a pessoa, sem estar fazendo a vontade de Deus, ele está dizendo assim, ó, esse não tem mais jeito. A última disciplina que eu tentei de um jeito, tentei do outro jeito, tentei daquele outro jeito, apertei aqui, apertei ali, mas ela não aprendeu. Então, vou matar. Só que isso aqui, irmãos, é para gente madura.
E por que que o Senhor nos disciplina? Hebreus 12, 6. Hebreus 12, 6. O Senhor corrige o que ama e açoita quem recebe por filho. Por que que Ele nos corrige? Porque somos filhos. E por que que Ele nos bate? Porque Ele nos ama. O grande problema, a gente foge disso. A gente foge de ser filho e a gente foge da correção. Então, quando o Senhor corrige, é porque Ele ama. E Ele corrige por quê? Para trazer de volta para o caminho. O Senhor só vai nos corrigir se nós estivermos saindo do caminho que Ele quer, irmão. Ele corrige para nos purificar. Ele só vai nos corrigir se nós estamos agindo de forma errada que está afetando a nossa purificação diante do Senhor. Então Ele vai nos corrigir para nos purificar de novo. Por que Ele nos corrige? Para remover aquilo que impede o nosso crescimento. Por que Ele nos corrige? Para nós perseverar. Para nós perseverarmos. Por que Ele nos corrige? Para nos livrar da condenação desse mundo, porque a Bíblia diz que o mundo está condenado. Diga assim, o mundo está condenado. Agora fala com você mesmo, assim, faz de conta que você está na frente do espelho e está olhando para você. Diga assim, cabeção, fala. O mundo está condenado. Por que que você cisma em andar no mundo? Por que que a gente teima em andar como o mundo está andando? Se o mundo está condenado. E Ele nos corrige para produzir santidade em nós. Olha o versículo 10. Porque aqueles, na verdade, por um pouco tempo, nos corrigiam, está falando dos pais terrenos, como bem lhes parecia, mas este que é Deus, para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Não existe obediência a Deus se Ele não nos corrigir. E agora nós vamos participar da ceia, da mesa. Só que antes de participar da mesa, examine o seu coração à luz da cruz. Pode, se você quiser meditar, fechar os olhos. Reconheça, irmãos, a sua total dependência da graça de Deus. Discirna o corpo de Cristo. O corpo que foi entregue naquela cruz para nos perdoar. E o corpo místico que é a igreja. Discirna isso. Agora o mais precioso, irmão. O Paulo vai falar aos Efésios, a igreja de Éfeso, que nós estávamos separados de Deus. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Só que o corpo físico de Jesus, que foi entregue, foi moído, sacrificado naquela cruz, nos aproximou de novo de Deus. Qual é o preço disso para nós?
Qual é o preço da redenção? E lembre-se que aquele mesmo Jesus que morreu é o Cristo que vai voltar e reinar. Aquele mesmo Jesus que morreu como um cordeiro mudo, sem falar absolutamente nada. A Bíblia diz que ele vai voltar não como um cordeiro mudo, ele vai voltar como um leão rugindo. E aí, irmãos, eu poderia falar várias coisas aqui sobre o leão. Mas o leão, ele. Aqueles que são inimigos do leão, quando o leão vem na frente, ele estraçalha. E quando a gente estuda Apocalipse, fala que uma pisada de Cristo, né? Que ele vem como Cristo. Uma pisada de Cristo nos seus inimigos vai formar um rio de sangue nessa terra. Que não sejamos nós os inimigos. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos essa noite, Pai, pedir perdão ao Senhor por todas as vezes, Pai, que participamos de forma indigna da Tua mesa. Sabe, Senhor, nós às vezes não pensamos, mas é a mesma coisa, Senhor, que na nossa casa nós prepararmos um lindo banquete para uma pessoa que a gente ama. E essa pessoa chegar, nós colocarmos toalhas brancas, comprarmos talheres finos, fazer algo especial para essa pessoa. Só que essa pessoa, ao chegar na nossa casa, ela chega alcoolizada, suja, e não cheirando bem. Quase que insuportável ficar do lado e sentar na mesma mesa com essa pessoa. Nós, como seres humanos, não suportamos sentar com essa pessoa. Só que a graça do Senhor, nós chegamos a primeira vez dessa forma. Só que a graça do Senhor nos limpa de toda essa sujeira, de todo esse mau cheiro. O problema é que a gente é limpo e nós saímos daqui e vamos mergulhar na poça de lama novamente. E nós nos apresentamos semana após semana, imundos, sujos, fedendo diante do Senhor. E achamos normal.
E quando a fraqueza vem, a culpa sempre é de outra pessoa, nunca nossa. Mas nós teimamos em enrolar no chiqueiro dos porcos. Nos perdoa por isso, Senhor. Nos perdoa por isso. Que nós possamos tocar na realidade da mesa a partir de hoje. Que assim como um parente nos convida para jantar, para comer, e nós ficamos felizes, todo domingo nós possamos ficar felizes, porque é o Senhor que está nos convidando para comer. É o Senhor que está oferecendo o alimento, que é o próprio corpo e o próprio sangue do Senhor Jesus. Nos guarde, Senhor, em nome de Jesus Cristo. É o que pedimos e agradecemos ao Senhor. Irmão, eu vou te dar 1 minuto, 2 talvez, para você ter o teu momento com Deus. Isso daqui é necessário. Eu também vou ter o meu momento com Deus aqui. É necessário ter um arrependimento verdadeiro, para nós voltarmos ao primeiro amor. Então tenha esse momento com o Senhor agora. Que nós possamos nos humilhar perante o Senhor e dizer, talvez, irmãos, a gente tenha se questionado há algum tempo, algumas semanas, alguns meses, por que eu estou assim, Senhor? Hoje, pela misericórdia de Deus, Deus mostrou para nós por que nós estamos assim. A culpa é minha, não é de ninguém, é do Charles. A culpa do Charles estar assim é do Charles. Então que nós tenhamos esse momento em nome de Jesus Cristo.